Jesus ele não tremeu na base quando ele estava em meio à tempestade junto com os discípulos. A minha Bíblia diz que Jesus estava dormindo no navio, no barco, enquanto a tempestade estava lá fazendo a festa. E os discípulos foram até ele, acordaram ele dizendo: mas mestre, você não se importa que a gente está perecendo? Você não importa que a gente vai morrer? Jesus, oi? Eu estava dormindo. Isso é hora de eu me acordar. Mas Jesus, olha a tempestade aí fora. Jesus sai de onde estava, levanta, dá uma olhadinha no vento, na tempestade, no mar, e faz com que eles se acalmem. E os discípulos que já andavam com Jesus por mais de 2 anos, sabe que pergunta? Que homem é esse? Você não está andando com ele faz 2 anos? E você não sabe quem é esse homem? Olha a pergunta. Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou responder para você quem é esse homem. Esse é um homem que conhecia o seu propósito, porque ele sabia que não ia morrer afogado, ele nem se importou. Isso significa que ele sabia que ia morrer na cruz. Então um ventinho a mais, um ventinho a menos não faz diferença. Uma onda a mais, uma onda a menos não faz diferença. O povo falando mal de mim não faz diferença. Porque eu sei que a minha morte não é na água, é na cruz. Enquanto você não souber o seu propósito, você está preocupado com as pequenas probleminhas que se levantam todo dia. Você precisa descobrir qual é o seu propósito para ser um cristão de verdade. Não dá para seguir Jesus e qualquer probleminha que surge, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou afundar, não dá mais para ser crente, o fulano tem razão, eu tenho que parar com esse negócio de seguir a Cristo, esse negócio de cara de erro, isso aí ou do quê? Não adianta, eu não prego outra coisa, gente. O ministério, eu sei meu propósito. O ministério que Deus me deu se chama exortação, que significa encorajamento. Você pensou que exortação é bater no povo, está errado. A palavra exortação significa encorajar. Então toda vez que eu vejo um povo com cara de erro, com cara de sou crente, mas não sei se é isso mesmo que eu quero, eu prego esse tipo de mensagem que confronta você para saber se é isso que você quer para a sua vida. Você tem que saber que a cruz é a sua saída. A cruz é a sua saída do inferno. A cruz é a sua entrada no reino. A cruz é a sua saída do pecado. É a sua entrada para a santidade. A cruz é a sua saída do mundo. É a sua entrada no céu. Sem a cruz, se você não puder cantar eu sou cruz, você não entra onde eu estou indo. Eu prego. O que eu estou dizendo para você é: a sua cruz a partir de hoje tem que ser uma extensão de você. A sua cruz tem que ser uma extensão de você. A Bíblia diz para nós que nós temos que olhar para a cruz. Jesus diz que importa que ele seja levantado, e esse levante é onde? É na cruz. Então quando as pessoas começarem a ver a cruz que existe em você, elas não vão ver outra cruz senão a cruz de Cristo. Eu nasci numa igreja e cresci numa igreja em que você não podia usar a cruz como brinco, a cruz não podia ser colocada no pescoço. Se você colocasse uma cruz na camiseta, você estava com um problema sério, o pastor não deixava você de mão. Porque cruz é para católico. Estou certo? Mas a realidade que nós vemos é a Bíblia expressando cruz continuamente. E se você não está bem de memória, você precisa de uma cruz para te lembrar. Seja ela na porta da sua casa, que não tenha Cristo lá, não seja um crucifixo, porque eu sei onde ele está, e ele não está mais na cruz. Ele disse assim, ele disse para os discípulos: é importante que eu vá para Jerusalém, e lá eu seja julgado, receba uma coroa de espinhos, passe por tudo que eu tenho que passar e vá para o Gólgota, um lugar chamado Caveira. E depois do terceiro dia ressurgir. Jesus ele não vem dando má notícia sem contar para a gente que existe algo bom para nós experimentarmos. Talvez você está reclamando, você está aguentando um pastor chato falando no seu ouvido, mas daqui a pouco você sabe que você vai cantar de novo, o professor vai cantar, você vai se alegrar. Se você não aguenta o professor cantando, daqui a pouco você vai comer alguma coisa. Alegria traz alegria. Mas Cristo é exatamente o que Ele está dizendo para a gente. Ele está dizendo que nós precisamos entender que existe um longo caminho a percorrer para o sofrimento, mas depois de tudo isso, tem coisa melhor para nós.
falo que é. O que eu quero te dizer é que se você permitir que a cruz de Cristo seja vista na sua vida pela humanidade, sem querer você se torna evangelista, sem querer você começa a fazer seu ministério e não tem pressão, não tem ninguém te empurrando, vai e faz, porque a cruz de Cristo faz você realizar a vontade de Deus na sua vida. Então, se você se levantar pela manhã e não souber o que fazer, se você se levantar triste pela manhã e não souber para onde ir, existe uma coisa que você pode fazer: abre a sua Bíblia, vai para o finzinho de Mateus, vai para o finzinho de Marcos, vai para o finzinho de Lucas, vai para o finalzinho de João, e você vai ler alguma coisa que fala acerca do sofrimento de Jesus, alguma coisa que vai fazer com que você lembre dessa posição. E talvez você diga: mas eu não sou tão merecedor. De fato você não é merecedor, porque o meu Jesus, o seu Jesus, não fala não, Paulinho, o meu Jesus, o seu Jesus, ele foi crucificado entre dois ladrões. Existe todo tipo de pecador, mas existe o melhor pecador e o pior pecador. E eu espero que você nessa noite saia daqui como o pior pecador. O pior pecador não é aquele ladrão que falou: vai, se você é o Cristo, desce dessa cruz. Não, aquele é o melhorzinho. O pior pecador é aquele que fala: esse homem nada fez para passar pelo que eu e você passamos. Esse homem não merecia. Esse homem não tinha que estar na cruz. Por que você não cala a boca, melhor pecador? E sabe o que Jesus faz? Jesus olha para o pior pecador, que é aquele que sabe que está na lama, como disse o irmão Marquinhos. É aquele que sabe que está no pior momento, que se Deus não intervir, ele vai para o inferno. Esse pior tipo de pecador diz: não fala assim com o mestre.